Este não é um canal religioso. Não é uma tentativa de misturar crenças. É um espaço de comparação cultural. Aqui, a pergunta é simples. Quando tiramos idioma, país e tradição, certos mestres compartilham o mesmo fogo interior. Hoje atravessamos dois mundos antigos. China do século VI. Deserto do Oriente Médio. Um monge que meditou diante de uma parede. Um profeta que ouviu Deus no silêncio. Bodhidharma. Elias. Separados por séculos, separados por culturas, mas ligados por uma imagem poderosa. O fogo. Que fogo era esse? Bodhidharma é considerado o fundador do Zen na China. Uma figura austera, direta, silenciosa. Ele ensinava algo radical. A iluminação não depende de livros. Não depende de rituais. Depende da experiência direta. Ele dizia: uma transmissão especial fora das escrituras, não baseada em palavras e letras, apontando diretamente para a mente. Ele rejeitava o excesso de discurso. Rejeitava o apego intelectual. Para ele, a verdade precisava ser vista, não apenas explicada. Conta-se que meditou 9 anos diante de uma parede, não como fuga, mas como confronto interior. Silêncio absoluto, disciplina extrema, fogo interno. Agora atravessamos para Elias. Elias surge como profeta em um período de corrupção espiritual. Ele confronta o rei, confronta o sistema, confronta os falsos profetas. No Monte Carmelo, ele ora, e fogo desce do céu. Mas a cena mais profunda vem depois. Elias foge para o deserto, exausto, humano, com medo. Ali ele espera. Há vento forte, há terremoto, há fogo. Mas o texto diz: o Senhor não estava no vento, nem no terremoto, nem no fogo. Depois do fogo, um sussurro suave. E ali, no silêncio, Elias encontra a presença. Veja a atenção. Bodhidharma fala de mente desperta. Elias fala de Deus vivo. Um dissolve o eu, o outro responde a uma voz. Metafísicas diferentes, linguagens diferentes. Mas agora retiremos China e Israel. Retiremos budismo e tradição hebraica. O que sobra? Dois homens que recusaram superficialidade. Dois homens que enfrentaram sistemas. Dois homens que atravessaram solidão extrema. Ambos compreenderam algo essencial. O espetáculo impressiona, mas é no silêncio que algo verdadeiro acontece. Agora pense no mundo de hoje. Vivemos em ruído constante. Redes sociais, opiniões rápidas, reatividade permanente. O vento é forte, o terremoto é constante, o fogo é barulhento. Mas onde está o sussurro? Bodhidharma perguntaria: você já olhou diretamente para sua própria mente? Elias perguntaria: você consegue ouvir algo além do barulho? Talvez o deserto hoje não seja geográfico. Talvez seja interior. Talvez a parede não seja de pedra. Talvez seja o medo de ficar em silêncio. Sem solidão não há clareza. Sem silêncio não há discernimento. Talvez o fogo deles não seja espetáculo. Talvez seja coragem. Coragem de enfrentar a própria mente. Coragem de escutar no meio do caos. Dois continentes. Duas tradições. Dois caminhos distintos. Mas talvez o mesmo fogo humano. E agora a pergunta não é histórica. É pessoal. Você suporta o silêncio? Ou precisa do ruído? Você enfrenta a sua própria parede?
ou foge dela? O mundo grita, mas você sabe escutar? Dois mundos diferentes, mas talvez o mesmo fogo. Nos vemos no próximo episódio.